primeiro vídeo da semana em Contabilidade Básica vai ser sobre uma breve revisão do capítulo 6 do livro Texto Básico que estou utilizando aqui no canal sobre apuração do resultado e regimes de contabilidade. Então, esta é uma playlist que eu gravo toda segunda-feira por aqui. O livro texto que eu estou utilizando é este aqui do professor José Carlos Marion e eu já finalizei esse capítulo no vídeo passado. Inclusive, com as palavras chaves, né? E hoje, então, quero apenas mencionar o que eu tratei, então, nesses últimos vídeos sobre demonstração do resultado do exercício. Vamos lá. Não entrarei no detalhe de cada um dos tópicos, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Eu só quero mesmo mencionar para finalizar, então, esse capítulo 7. O capítulo 7 ele trata sobre demonstração do resultado do exercício e os tópicos básicos tratados foram demonstração dedutiva, como apurar a receita líquida, como apurar o lucro bruto, custo das vendas, como apurar o lucro operacional, como apurar o lucro antes do imposto de renda, como apurar o lucro depois do imposto de renda e como apurar o lucro líquido. Vamos lá, tópico por tópico. Então, demonstração dedutiva, o que isso significa numa demonstração do resultado do exercício? É que ela começa a partir do maior valor e finaliza no menor valor. Ou seja, começa a partir da receita bruta e finaliza no lucro líquido, ou então no exercício, ou no prejuízo, né? E ela diz ser dedutiva porque você tem um maior valor, no caso a receita bruta, e esse valor vai sendo deduzido até que se chega no menor valor de forma vertical. Então essa demonstração, ou esse relatório, né, que é uma demonstração do resultado do exercício, ele busca o quê? Qual o objetivo? Evidenciar se a empresa apresentou lucro ou prejuízo, a partir de uma maneira ou de uma forma dedutiva. Tá, então, como apurar a receita líquida? O próximo tópico é a receita bruta, menos as deduções, chega-se à receita líquida. Como apurar o lucro bruto? Veja, na ordem então, né? Porque cada linha da demonstração do resultado do exercício é o que foi abordado nesse capítulo. Então, receita bruta, deduções, chega-se à receita líquida. Menos os custos ou custo das vendas, chega-se ao lucro bruto. Custos ou custo das vendas também pode ser chamado de CPV, CMV ou CSP. CPV com relação à empresa industrial, então custo do produto vendido. CMV com relação à empresa comercial, ou seja, custo de mercadorias vendidas. CSP com relação a empresas prestadoras de serviços, ou seja, custo das vendas ou custo dos serviços prestados. Como apurar o lucro operacional? Seguindo a ordem, receita bruta, menos deduções, chega-se à receita líquida, menos custo das vendas, chega-se ao lucro bruto, menos despesas operacionais, chega-se então ao lucro operacional. E o que são essas despesas operacionais? Basicamente estão divididas em 3 grupos: despesas de vendas, despesas administrativas e despesas financeiras. Despesas de vendas sempre negativas, ou seja, dedutivas, enquanto que despesas administrativas também sempre negativo. Já despesas financeiras, essas sim podem ser tanto negativa, né, as despesas negativas, ou então positivas, a depender do que está acontecendo no saldo interno dela. Beleza? Então, como que se chega ao lucro operacional? A partir do lucro bruto, subtrai-se as despesas operacionais, chegando ao lucro operacional, ou seja, o lucro da operação até então, né? Próximo tópico, como apurar o lucro antes do imposto de renda, seguindo na construção dessa demonstração. Então chegamos ao lucro operacional. A partir daqui existem as despesas não operacionais e as receitas não operacionais. Como são dedutíveis ou então podem ser somadas as receitas, né? Feito esses reconhecimentos contábeis, ou seja, das despesas não operacionais e as receitas não operacionais, chega-se ao lucro antes do imposto de renda, conhecido como LAIR. E, basicamente, aqui se coloca o que nessa receita não operacional ou despesa não operacional? Os ganhos e perdas são lucros ou prejuízos na venda de itens do ativo permanente, por exemplo. Próximo tópico, como apurar o lucro depois do imposto de renda. Então, chegamos ao lucro antes do imposto de renda. Depois disso vem o quê? Lucro antes do imposto de renda, subtrai-se imposto de renda e contribuição social,
chegando, portanto, ao lucro depois do imposto de renda e contribuição social. Próximo tópico, como apurar o lucro líquido. Bom, chegamos então no quê? No lucro depois do imposto de renda. Beleza. Também conhecido como, deixa eu ver se eu consigo, o lucro antes do imposto de renda e contribuição social, é o LAIR, né? Lucro depois do imposto de renda, beleza. Feito isso, chega-se ao quê? É possível chegar ao lucro líquido, então, mas como que se chega ao lucro líquido? Subtraindo-se participações, doações e contribuições. Feito isso, chegou-se ao lucro líquido. Agora o próximo tópico, distribuição do lucro. Essa distribuição do lucro, ou seja, se uma empresa é limitada, ela é distribuída aos sócios, né? Então os proprietários decidem a parcela do lucro que ficará retida na empresa, ou então será distribuída aos donos do capital, os dividendos. Existe uma maneira para isso. Vamos ver se eu lembro aqui a partir da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, que é uma outra demonstração que evidencia essa movimentação toda, né? O destino do lucro. Então, lá na DRE, chegamos no quê? No lucro líquido. Feito isso, esse valor será colocado lá na demonstração de lucros e prejuízos acumulados como lucro disponível. Esse lucro disponível, que é um componente dessa demonstração, ele está disponível para o quê? Para distribuir em forma de dividendos aos investidores, ou então retornar ao patrimônio, ou ficar, na verdade, no patrimônio líquido, lá no balanço patrimonial, no capital próprio, né? Então, compõe o patrimônio líquido. Estrutura da DLPAC, ou seja, da demonstração de lucros e prejuízos acumulados, essa que eu acabei de mencionar, basicamente ela evidencia o quê? O lucro acumulado do exercício anterior, mais o lucro líquido do exercício, isso compõe o lucro disponível, aí subtraem-se as reservas dos dividendos, chega-se ao lucro acumulado reinvestido no patrimônio líquido. E por fim, uma lista de palavras-chave, mais alguns exercícios, e assim finalizo hoje aqui a demonstração do resultado do exercício, que é obrigatória para muitas empresas, para todas, na verdade, pelo que eu lembro. As SAs, com certeza. Eu acho que só não para MEI não, né? Bom, não tenho certeza sobre isso. Bom, o fato é que estamos tratando sobre isso aqui e hoje então concluo esse capítulo. No próximo vídeo eu quero fazer ou então tratar sobre uma revisão geral de toda a parte 1 desse livro aqui, porque este livro ele é dividido basicamente em algumas partes que eu tratarei no próximo vídeo. A parte 1, que são os primeiros 7 capítulos, e a parte 2, que mostra o ciclo contábil em si, ou seja, entre aspas, prática da contabilidade. Fico por aqui, toda segunda-feira um vídeo sobre contabilidade básica no canal. Valeu!